Bom, o caso clínico é sobre tumor de carcinogênese viral. Bom, vamos começar com a descrição da paciente. É uma paciente sexo feminino, parda, 28 anos, solteira, tem como profissão ser uma manicure informal. É procedente do interior de São Paulo. A data do primeiro atendimento médico pela gente foi em novembro de 2023. A queixa principal e duração é que ela tem um histórico de sangramento vaginal entre os ciclos menstruais e aumento significativo do fluxo de sangue durante as menstruações e dor na relação sexual, com início há 4 meses e agravamento há 3 semanas. Por esse fato, ela procurou o serviço de atendimento médico. O histórico progresso da moléstia atual, ela relata que iniciou com quadro de sangramento vaginal entre os ciclos menstruais aproximadamente após 5 dias do término da menstruação, com quadro concomitante do aumento significativo do fluxo durante a menstruação. Chegou a trocar o absorvente 4 vezes ao dia, que é uma troca significativa, né? Refere também que iniciou com quadro de dor à relação sexual. No início era esporádico e passou a ser frequente ao ponto de intervir no relacionamento com o parceiro. Refere que o quadro teve início há 4 meses, com agravamento há 3 semanas. De antecedentes pessoais significativos, ela tem a menarca aos 14 anos, com fluxo regular, início da atividade sexual aos 16 anos e teve mais de 4 parceiros sexuais. Não faz exames ginecológicos de rotina, portanto, a gente não tem disponível a última citologia oncótica de Papa Nicolau. Teve uma gestação aos 19 anos, com abortamento espontâneo no primeiro trimestre, mas não foi investigado. Faz uso de anticoncepcional de barreira, trabalha informal como manicure, se alimenta de forma irregular, não faz uso de medicação e é fumante passiva, porque os pais fumam e têm o hábito alcoólico de ser fumante, se beber uma cerveja no final de semana. De interrogatório sobre os diversos aparelhos, o que ela tem de positivo é dor na relação sexual, poliúria eventual, quando piora o quadro de dor, nictúria, ela não tem, incontinência eventual, quando tem a bexiga cheia, e um corrimento vaginal, sanguinolento e contínuo, e eventual dor à relação sexual. Aqui é só para caracterizar a dor no exame físico, a gente sempre usa uma escalinha de dor, ou uma forma de mensurar a dor. A dor dela no exame físico, a única coisa positiva é uma dor no hipocôndrio, que tem periodicidade contínua, melhora com o uso de analgésico, piora na relação sexual e acompanha o quadro auge com sangramento espontâneo, dor para urinar eventualmente, sensação de estar muito cansada e falta de ar aos ganhos expostos. Isso já é um sinal de alerta, porque com a perda de sangue, ela pode estar tendo um diagnóstico secundário de anemia, né? O exame físico de positivo só tem essa dor, a palpação, ela está ainda corada, porque ela é jovem, né? E a inspeção ginecológica, na hora que você vai fazer o exame ginecológico, a gente não é obrigado a fazer como clínico, né? Mas se você quiser olhar e visualizar o colo de útero, a gente é permissível, né? Ela tinha uma eliminação de uma grande quantidade de secreção sanguinolenta, com sangue de aspecto vivo e odor fértil. Isso é um fator positivo. Então, assim, o que eu queria discutir com vocês em relação ao caso apresentado, né? E o doutor Nelson está aqui com a gente, vou pedir para ele me auxiliar. O que a gente considera de relevante na história clínica? O que é relevante? Primeiro, o sintoma e o sintoma associado. O sintoma é o sangramento vaginal, e o sintoma associado é a falta de ar, o cansaço relacionado à anemia por perda, né? Isso, o que a gente pensa numa paciente jovem com mais de 4 parceiros sexuais, que tem um antecedente de não fazer exame ginecológico? Acho que, assim, a primeira coisa que a gente deve pensar é uma infecção pelo HPV. A infecção pelo HPV, ela pode levar aos NICs, né, que são as neoplasias intraepiteliais, que podem dar sangramento, mas não nesse montante, né? E as neoplasias em si, né? O carcinoma epidermoide do colo de útero, que é o mais frequente, né? De antecedentes pessoais, a gente
consideraria isso. De antecedentes familiares, a gente não tem muito o que considerar, porque ela não tem histórico familiar direto de parentes de primeiro grau com câncer. Porém, nos tumores de origem viral, né, nós não consideramos essa questão de antecedentes familiares com uma frequência maior, né? Porque os tumores de origem viral são advindos de infecção viral. E fatores a considerar no exame físico é muito pobre o exame físico dela, né? Então, o que mais chama a atenção, considerando a idade e o sintoma, né? O que a gente pensaria para essa paciente? Uma neoplasia de colo de útero, que infelizmente ainda é muito frequente. Eu falo infelizmente porque a gente tem esquemas governamentais muito eficazes de prevenção, a gente tem vacina contra o HPV, né? O HPV são 4 subtipos que dão câncer, o 14, 16, 31 e 36. E hoje existe vacina, que é vacinas adolescentes, para elas não terem o tumor, desenvolverem o tumor na idade adulta, né? Isso a gente vai ver essa estratégia daqui a alguns anos, como foi a estratégia governamental da citologia de Papa Nicolau, que o governo, na década de 70, mandava o agente de saúde colher a citologia oncótica, o Papa Nicolau, nas comunidades, e isso diminuiu muito a incidência de câncer de colo de útero, porque pegou numa fase antes de desenvolver o câncer, né? Bom, o que a gente tem de importante, né? O diagnóstico topográfico, nosológico, etiológico, secundário e diferencial. Isso tudo é importante a gente descrever quando a gente está fazendo uma anamnese oncológica, porque isso ajuda muito a gente, inclusive no raciocínio técnico, né? Diagnóstico topográfico, né? Uma patologia uterina, né? Tem um sangramento uterino. Diagnóstico nosológico é muito provavelmente uma infecção viral. Etiológico, provavelmente o HPV. Secundário, a anemia. Acho que isso é muito importante de se considerar, mesmo quando a gente vai fazer a programação do tratamento, porque a gente tem que tratar também a anemia quando a gente faz quimioterapia, né? Então, os pacientes precisam ter um nível de hemoglobina acima de 10 para a quimioterapia ser eficaz, via de regra, né? E o diagnóstico diferencial, qual seria os diagnósticos diferenciais? Os sangramentos relacionados a, a problemas endocrinológicos, né? Os sangramentos por endocrinopatias, por distúrbios do eixo hipotálamo hipófise ovário, isso dá sangramento, apesar de que ela tem mais idade, mas isso é um diagnóstico diferencial. Então, para esse caso específico, que é um caso até que simples, né? Mas a gente tem que pensar em todas essas estratégias para chegar no nosso raciocínio lógico, né? Bom, o que a gente considera para esclarecimento do diagnóstico? A gente considera exame físico, exames laboratoriais, exames de imagem e outros exames que possam auxiliar no diagnóstico. Exame físico, a gente já viu que o exame físico dela é bem complexo e pobre, né? Porque ela só tem a dor. Exames laboratoriais, a gente tem o hemograma e a função renal. Exames de imagem, o que a gente pode ter, essa daqui é uma citologia oncótica de Papa Nicolau, desculpa, uma colposcopia que mostra uma lesão típica do HPV, onde o colo de útero está comprometido, ele faz essas lesões bolhosas, né? Que são as lesões já, ou é uma neoplasia intraepitelial, ou já é uma neoplasia propriamente dita. Isso é visualizado na hora que a gente vai fazer o exame especular. Isso a gente pode fazer como clínico, né? Porque a gente é clínico, que a gente não pode fazer o exame especular. Eu acho que ajuda bastante. Eu fiz até questão de fazer esse treinamento quando eu estava na minha residência, porque eu acho que é um diferencial para nós como médicos, né? Essa informação é muito importante, né? Aqui, os exames laboratoriais, o que ela tinha de positivo? Uma hemoglobina de 9,6, o normal de 12 a 15, para a faixa etária dela, para ser mulher. A função renal está dentro do limite da normalidade, sendo a creatinina um pouco acima dentro do limite da normalidade, superior da normalidade, o que não é significativo, mas já é um sinal de alerta,
porque os tumores de colo de útero, eles começam a comprimir o ureter e podem dar um quadro de insuficiência renal, e isso acaba sendo o primeiro diagnóstico desses pacientes, né? A citologia oncótica de Papa Nicolau é a que acaba fazendo o diagnóstico, ela é muito importante. Ela é um exame super simples, é colhido, na maior parte das vezes, pela enfermeira. Eu acho que também a gente vale a pena saber fazer. A gente pode do útero, do fundo vaginal e da parede vaginal. E o que o patologista observa são essas células, que são as células que são infectadas pelo HPV. São células patognomônicas de neoplasia de colo de útero, e essa acaba fazendo o diagnóstico, às vezes até sem necessidade da biópsia, se a paciente não está muito bem, está com sangramento, a gente até esperar para fazer a biópsia, encaminhar para o cirurgião, fazer a biópsia, ficar pronta a biópsia, vai no mínimo 30 a 60 dias, com sorte, né, na maior parte dos serviços, né? Outro exame que pode nos ajudar é a ultrassonografia transvaginal. A ultrassonografia transvaginal é um exame simples, não requer contraste. O que é observado, né? É observado a relação do útero com as estruturas próximas, com o fundo vaginal e com o corpo do útero. A maior parte das vezes, quando a gente vê uma neoplasia de colo de útero, nos estadiamentos iniciais, a gente vê apenas ao aumento do volume do colo uterino. Nada mais do que isso, né? Essa é a única informação que dá, que não é patognomônica, mas é um sinal de alerta, né? Então, a conduta, né? Aí eu coloquei aqui o que é possível que a gente faça ou não devemos fazer, né? Solicitar os exames de estadiamento para avaliação da extensão da doença. Encaminhar para ginecologia especializada em cirurgia oncológica, encaminhar para tratamento com radioterapia, encaminhar para tratamento com quimioterapia. Vamos lá. Eu discuti um por um. Solicitar exames de estadiamento para avaliação da extensão da doença. Desde que a gente já tenha conhecimento que é uma neoplasia de colo de útero, a gente tem que estadiar. A gente tem que ver se não tem metástases linfonodais, que são próximas do útero, metástase hepática, metástase pulmonar, que são os principais sítios de disseminação da doença. Então, a gente deve e pode pedir os exames para estadiar essa paciente. Isso ajuda bastante, mesmo que a gente esteja trabalhando como clínico, só de ter esse conhecimento já é uma grande benefício para o paciente, né? Encaminhar para o ginecologista especializado em cirurgia oncológica, sim, sempre, porque nós, oncologistas, nunca damos a conduta. Nós trabalhamos numa equipe multiprofissional e dependemos sempre de um outro profissional, cirurgião, para dar a conduta dentro da área de atuação. A cirurgia é sempre uma abordagem inicial, tanto diagnóstica quanto curativa, na maior parte das vezes, quando é possível, né? Se não tiver condição cirúrgica, é somente o cirurgião que vai determinar essa estratégia. Nós não devemos nos intrometer e mandar para a cirurgia, para a radioterapia, para dar opinião. A gente sempre pede a avaliação. Acho que isso é uma dica importante, né? Encaminhar para o tratamento de radioterapia? Não. Sem os exames de estadiamento? Não, porque pode ser que ela tenha metástase pulmonar e aí ela precise de quimioterapia paliativa, pode ser que o tumor seja bem no início e ela tenha uma avaliação, e precise de uma avaliação de um especialista na área de ginecologia. Só é permitido a avaliação da radioterapia se ela tiver um sangramento importante e a radioterapia com finalidade hemostática, mas é uma radioterapia que eles fazem uma dose bem menor e uma única sessão. E encaminhamento para quimioterapia, também não, nunca. A gente não deve encaminhar para fazer quimioterapia sem os exames de estadiamento. Estou considerando que essa é a primeira avaliação da paciente. Sem a avaliação do especialista na área de ginecologista, quem vai dar a conduta é sempre o ginecologista ou o cirurgião ginecológico. O oncologista define o protocolo terapêutico. Agora, o que eu queria considerar para vocês são os tumores de infecção por HPV. Primeiro que a gente tem a profilaxia, que é a vacina. A prevenção primária, que é a citologia de Papa Nicolau. E a prevenção secundária, que é o tratamento das lesões precoces, né? O que a gente queria discutir é a questão da participação do vírus na carcinogênese.
Os vírus, eles têm uma participação na carcinogênese que chama carcinogênese viral. E a gente tem uma frequência relativamente alta na nossa espécie, porque a gente tem os vírus que dão a hepatite B, que dá o hepatocarcinoma, o Epstein-Barr vírus, que dá o linfoepitelioma de rinofaringe, o HTLV, que é um vírus que é relacionado à, à carcinogênese de leucemias e linfomas, e ao sarcoma de Kaposi, né, que dá mais na população imunodeprimida, que hoje é uma população que está com a doença bem controlada depois do advento dos coquetéis que foram desenvolvidos para o tratamento do HIV. E o HPV, que é bem representativo na nossa espécie, levando à neoplasia de colo de útero, né? Então, assim, a principal questão é que esses tumores são previsíveis, né? Eu acho que a gente tem como obrigação ter esse conhecimento e passar para os nossos pacientes, né? Mesmo que a gente não atue na área diretamente, acho que esse conhecimento é fundamental para a gente poder proporcionar uma chance maior, né? Porque não de curabilidade, mas de controle da doença, porque esses tumores eles são previsíveis, têm prevenção e tanto primária quanto secundária, e também eles têm o tratamento quanto mais precoce, melhor. Eu queria abrir para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, a aula vai ficar disponível, né? Eu sou meia iniciante nessas aulas, mas eu tô gravando e ela vai ficar disponível para vocês e eu também fico à disposição para qualquer eventual pergunta, eventual dúvida, discussão de casos, se vocês tiverem pacientes com casos semelhantes que vocês queiram discutir. É um caso relativamente simples, eu até achei que era bom começar com um caso mais simples, mas com uma frequência muito alta, né? E com uma expectativa de efetiva, né? De tratamento, né? Mais do que um tumor de ovário, alguma coisa assim, que depende 100% do cirurgião, tem uma frequência mais baixa, né? Mas seria basicamente isso.